Alô, galera. Estamos aqui mais uma vez participando do Intensively Delphi. A ideia é apresentar nos 50 minutos um material Delphi e controlador Arduino. Nosso foco vai ser a comunicação entre esses dispositivos e um mundo externo a eles. No caso, uma aplicação Delphi, estando ela em nuvem, estando ela numa rede junto com esse conjunto de controladoras, tá ok? Então, vou dispensar vocês da minha imagem e vou passar aqui para os slides, que eu acho que é mais importante. Vamos ter uma apresentação introdutória aqui, um passo a passo do que é esse universo Arduino, mas de forma resumida, porque o espaço não permite. Ok? Então, sigamos. Bom, meu nome é Laércio Guerço Rodrigues. Alguns de vocês já me conhecem, estou aí nessa batalha junto com esse grupo enorme de palestrantes e outros que se juntam às comunidades promovendo essa maravilha que é o Delphi. O conceito de internet das coisas, obviamente, não se resume ao aspecto controladoras, Arduino ou outros dispositivos do gênero, tá? Obviamente ele é muito mais amplo. Aliás, eu diria que ninguém é capaz de resumir o que seria a internet das coisas. Mas essa imagem aqui já dá um cenário razoável daquilo que seria esse universo. Eu chamo ele de caos porque tudo aquilo que a gente não pode resumir, controlar, né? Então, a ideia de Arduino, tecnologia Arduino nesse contexto, é só uma parte mínima do todo, tá? Claro que a internet das coisas envolve a interação e a troca de dados entre dispositivos, controle do ambiente, seja ele residencial, industrial, urbano. Então, isso está presente na nossa vida e vai estar mais presente a cada dia. Então, o Arduino, nesse contexto, é só uma parte. Bom, aqui nós temos uma apresentação, né, colocando Arduino como um caminho de tantos possíveis, de tantas tecnologias de hardware e software envolvidas nesse universo. Okay? Arduino como plataforma de hardware, open source, isso é importantíssimo ressaltar, porque na prática você pode usar essa plataforma como projeto de prototipação. Aliás, engenheiros e técnicos que também estão ligados a essa tecnologia, fomentando, assim como eu estou fazendo aqui, afirmam categoricamente que seria basicamente para prototipação. Mas eu abro um espaço para estender um pouco mais isso, porque na prática eu venho utilizando, pelo menos em uma empresa aqui no Rio de Janeiro, dando consultoria para eles, e venho utilizando Arduino como tecnologia de ponto final, ou seja, adquire-se as controladoras, né, das mais diversas formatos e abrangência que elas têm, que eu vou apresentar mais à frente, e utilizamos isso como produto final. Tá? Então não há restrição com relação a isso. Mas é bem verdade que do ponto de vista comercial seria interessantíssimo que você utilizasse esse hardware para prototipação e mandasse produzir, né, ou pagasse uma pequena fábrica que possa imprimir esses controles dessa placa. E isso é legal. Tanto que a Robocore, para citar uma dos players de mercado, a Robocore aqui no Brasil, ela produz placas padrão Arduino e distribui esse material. Porque o hardware Arduino ele é open source desde a sua origem na Itália, quando foi idealizado para atender o mundo acadêmico. Tá? Vou encurtar a história, porque é bonita, inclusive, mas não dá para a gente fazer aqui nesse momento. Mas, de qualquer maneira, isso é uma garantia legal que você pode produzir, industrializar, usando essa planta dessa controladora. Tá? Software open source também, ou seja, baseado num dialeto C, na prática é C, deve ter alguma nuance específica de algumas bibliotecas, mas, de qualquer forma, desenvolvimento de software, distribuição de software também é gratuita, você não precisa de ter uma licença para isso. Então, a combinação hardware e software embarcado nesses dispositivos, nessas controladoras, se resumem, do ponto de vista comercial, como uma tecnologia open source. Isso é interessante e ajuda bastante na adesão a isso. Variedade de controladoras que nós temos enorme, tá? E cada dia aumenta mais, até por conta dessa possibilidade legal de você produzir o seu próprio dispositivo. Ok? Então, nós temos aqui a famosa Arduino Uno, é a mais usada
É o primeiro contato de qualquer estudante ou de qualquer profissional que vai lidar com Arduino é com esse modelo. Eu vou mostrar a foto mais à frente, ok? Existe a Arduino Mega, aliás, eu utilizo ela profissionalmente e utilizo também no treinamento que eu promovo, porque ela agrega todas as funcionalidades e as potencialidades da Arduino Uno, mas estende capacidade de armazenamento de informação, EEPROM, um pouco de processamento e principalmente a quantidade de pinos lógicos e analógicos. Então você pode interagir com vários equipamentos numa quantidade maior do que você poderia fazer com a Uno. Tá? Existe o Arduino Nano, que ela tem dimensões mínimas, equivale a menor do que um dedo mindinho, ou o seu dedo menor, tá ok? A espessura, inclusive, é bem menor, o tamanho, o comprimento é o mesmo. Então, essa quantidade, essa variedade de Arduinos, de controladores, e aqui eu estou citando só 4, ela permite que você coloque e utilize controladoras no seu ambiente, sobretudo no ambiente doméstico, colocando, por exemplo, um Arduino Nano junto a um sensor de temperatura no cantinho lá da parede, né, num local dentro da sua sala, e ele vai, essa controladora acoplado a ela um shield de sensor de temperatura, pode acionar, ligar ou até desligar o seu dispositivo de ar-condicionado. Só para dar um exemplo básico e clássico, tá ok? Então você não precisaria de um Arduino Mega com a dimensão maior, seria inútil e desnecessário. Então você pode, até por questões de estética, e encapsular essa Arduino Nano com esse dispositivo. Então, por isso, também por esse motivo, a variedade de controladoras que determina o seu potencial, mas também determina a sua dimensão, o seu tamanho. Eu dou um ressaltar aqui o Arduino LittlePad, que é, na verdade, um dispositivo Arduino, uma controladora Arduino, com dimensões mínimas em forma de disco, mas isso é um detalhe, poderia ser em forma de um retângulo. O fato é que ela é de uma espessura mínima e relativamente flexível, adaptando facilmente a vestimentos. Tá? Outras utilizações, mas principalmente a vestimentos. É interessante ressaltar que eu li um artigo recentemente que mostra que o mundo da moda já tem se utilizado de projetos ou prototipando soluções para vestimento. Eu falo mundo da moda porque soa como uma coisa muito distante da tecnologia a qual nós estamos citando aqui, tá? Mas você teria vestimentos onde controladoras iriam ter sensibilidade, porque estariam conectados a outros dispositivos nesse vestimento, para medição de aspecto relativo ao seu corpo, né, o corpo humano, como temperatura e outros batimentos cardíacos, mas também como decoração. Né? Você poderia acionar um dispositivo de um cordão, tipo um cordão de brilhante, mas não seriam cristais de baixo custo, e com LEDs, quer dizer, uma série de coisas que têm sido experimentadas nesse universo, ok? Aqui uma imagem de 4 fotos, né? 4 fotos de controladoras, dá para vocês verem aí a diferença. Considere aquela menorzinha ali, o Arduino Nano, como sendo o seu dedo mindinho, o seu menor dedo. Tá? Então a proporção aqui é verdadeira entre elas. O Arduino Mega maior, porque expande a quantidade de pinos, ok? E vai por aí. Do lado esquerdo, em destaque, a tal do Arduino Lilo. Ela é, na verdade, um dispositivo, tem processador ali dentro, aquela coisa toda, para controlador, tem um botão de start, tem todo o mínimo necessário e uma quantidade de pino reduzido com relação aos outros, mas o suficiente, né, para você acoplar alguns dispositivos dentro de um investimento. Ela ficaria escondido, claro, ela teria que carregar uma bateria de lítio, uma hipótese, tá? E esses dispositivos caberiam dentro do forro de um bolso, ou na parte interna de um vestimento, de um vestido feminino, seja o que for. Tá? Então é muito interessante esse dispositivo e para que ele tem sido utilizado, para aplicações que ele tem sido utilizado. Então só para mostrar as dimensões desses equipamentos. Shield, nesse universo de controladora, não só Arduino, mas outras, você tem, na verdade, a controladora, como o nome sugere, ela controla processos, ela interage com o mundo externo, com sensores, leitores e coisas afins. E com todo e qualquer equipamento que tenha, no mínimo, um relé entre controlador e um dispositivo para fazer o acionamento. Então aqui eu pus aqui algumas fotos. Do lado esquerdo a gente observa alguns tipos de sensores. Aí nós temos sensores de iluminação, áudio e de gás. A quantidade de sensores existente compatíveis com Arduino é enorme, é absurdamente grande, é incalculável. Existe inclusive o site que o Victor Fernandes, que aborda com maestria esse assunto,
Aliás, é interessante consultar lá no canal dele no YouTube, porque ele produziu 11 vídeos, tá, de 15, 20 minutos, que explanam detalhadamente cada assunto que eu estou resumindo aqui. É muito interessante, é uma escola aquilo ali. Então lá tem um link de um site onde você... é uma espécie de catálogo de sensores. É impressionante. Pense em algo que você queira controlar. Ah, eu quero controlar o vazamento de gás, percentual de gás na atmosfera do meu ambiente doméstico. Mas qual gás você está se referindo? O butano? Gás que pode escapar ali do seu refrigerador? Vou dizer, dezenas de sensores para gases específicos. Tá? Custo baixíssimo desse sensor. Nós temos o clássico RFID, outro muito utilizado com controladoras Arduino, utilizado sem controladoras, mas com controladores. Passa despercebido, mas quando você adentra numa portaria que tem uma catraca, por exemplo, ou no metrô, na estação de trem, essas controladoras, essas catracas, embute internamente controladoras acoplada ao aproxima do seu cartão. Tá? Mas isso aqui é só um modelo, é um modelo até em treinamento como o meu. Então você tem aqui chaveiros e cartões então, de RFID, e essa placa aqui no meio da imagem é uma antena, é um RFID à distância. No caso, muito utilizado, essa mesma tecnologia chamada WIGA 26, muito utilizado nesses setores nas estradas de pedágio, quando você se o ticket não, a cancela é aberta porque é acionado ali pelo atendente. Mas quando você tem aquele dispositivo acoplado no para-brisa do seu carro ou dentro do seu automóvel, e você se aproxima de uma leitora veicular como essa, pois é, a cancela se abre. Isso se aplica também a controle de acesso. No meu vocabulário, eu utilizo muito aqui o exemplo de controle de acesso, porque a minha experiência prática é em torno disso. Tá? Então você tem uma série de shields, aqui eu tenho um universo dele distintos, só para exemplificar alguns que fazem parte desse contexto, dessa utilização. Nós vamos ver alguns exemplos mais à frente. Eu vou colocar a câmera na minha bancada e a gente vai ver. O ponto principal aqui, o foco é comunicação. Só estou fazendo uma apresentação rápida do que se refere a isso. Tá? Mostrando, trazendo para o ambiente doméstico. Quando você fala do ambiente doméstico, você fala em coisa menor comparada com o ambiente comercial, né, ou industrial. Então, esses universos são muito maiores. Mas só para você ter uma ideia do potencial disso e de que nós estamos falando. Aqui é um exemplo clássico de uma casa, diria, de consumo de classe média, onde você tem dispositivos que, na grande maioria, você tem dentro do seu ambiente e que você quer e pode controlar a partir de interligar esses equipamentos com suas controladoras. Então, são sensores, são dispositivos. Você pode acionar ou ligar e desligar de luzes. Tá? Não que a sua lâmpada vai estar conectada ao Arduino, claro. Intermediando ela, vai ter um relé, um dispositivo que interrompe o fluxo de energia habilita essa lâmpada. Só para citar o exemplo clássico de uma lâmpada. Mas, no ambiente doméstico, só para uma primeira visão, seria tudo isso aqui. Em destaque menor ali, ó, a ideia do controle da vida, da saúde. Ou seja, dispositivos que percebem variação de batimento cardíaco, temperatura, uma série de outras, até a suderosa, a questão do efeito do calor sobre esse corpo. Então, na prática, tudo isso combinado, interligado, né, gerando uma massa de dados enorme que abre precedente para um outro assunto, que é o Big Data, que é a forma, e também a tecnologia de peneirar informações. Okay? Eu lembro que na apresentação do Varela, não, do Viola, num desses eventos que a gente participou aí durante o ano passado, principalmente, o Extreme Delphi, e outros também, mas principalmente o Extreme Delphi, o Viola, ele apresenta no slide dele, ele trata desse assunto, né, dos sensores espalhados pelo mundo, e ele mostra em algum momento na palestra dele um mapa mundo, de forma plana, naturalmente, e pontos de luminosidade com intensidade maior e menor, por agrupamento. Você olha para Nova York, São Paulo, grande cidade, Tóquio, você vê uma aglomeração. Cada ponto luminoso daquele, que forma uma mancha luminosa, amarela,
é a soma de milhares e milhões de pontos de sensores, sensores catalogados como sensores públicos, que capturam informações, seja lá qual for, e disponibilizam. E eu percebi e indaguei ele sobre aquela foto. Ele já até tinha passado o slide, eu pedi que ele voltasse, estava presente num desses eventos. E foi que me chamou a atenção foi na área do Pacífico, no mar, a quantidade de sensores no mar. E ele explicou que são sensores para fazer medição de corrente. Esses pontos luminosos que mostravam, na verdade, uma ilustração, né? Mostravam que os pontos luminosos estavam na superfície da água, a uma profundidade baixa, média e profundidade alta nos absintos dos mares. São sensores que estão disponíveis, claro, conectado, comunicando com um aplicativo qualquer que armazena a informação transmitida. Por isso o assunto comunicação mais à frente aqui dentro do nosso... Não, é um debate que infelizmente vocês não vão poder falar, mas vão poder interagir futuramente. Então, o que me chamou a atenção da quantidade de sensores no Pacífico, sensores de ordem militar, sensores que controlam a corrente, cardumes, pesquisa de fluxo de movimentação de certas peixes, como baleias e tubarões, por exemplo, para fazer um mapeamento anos afinco dessa movimentação, para perceber o ambiente. Então, a infinidade de coisas que está relacionada a sensores é impressionante. Tá? Aí a gente começa agora a entrar no conceito e no aspecto do controle em si, tá? Desse mundo controlado. Esse mundo desde do teu corpo em si, né? Mas do ambiente doméstico, comercial, residencial. Tá? Aqui é uma ilustração base que mostra como se fosse um diagrama, né? De sequência. Ele mostra aqui as partes envolvidas. Então, nós temos do lado esquerdo os dispositivos em funcionamento, controladoras e dispositivos sensores acoplados a elas, tá, ok? Monitorando, na verdade, gerando dados, transmitindo os dados, as leitoras transmitem os dados. Aqui é a imagem de um servidor middleware, na verdade, até mesmo um aparelho celular pode estar recebendo, coletando essa informação, porque nesse contexto de comunicação que nós vamos abordar, começamos a abordar, envolve Bluetooth, de forma muito fácil. Os dispositivos mobile têm por natureza Bluetooth. Então, essa comunicação não necessariamente com o dispositivo servidor, na nuvem ou na rede local, mas também em dispositivos móveis. Ok? Obviamente, a última etapa da sequência seria a aplicação comercial disso, ou profissionalizando e lidando com essa informação. Tá? Eu queria ressaltar aqui, ó, no lado esquerdo, na primeira barra, um caminhão. Mostrar que também essas controladoras, no primeiro aspecto, elas estão acopladas e estão dependentes de uma rede. Mas, se a gente colocar esses objetos em movimento, esse conjunto, controladora e um sensor qualquer, um leitor qualquer, em movimento em um automóvel, um caminhão, ou um dispositivo que trafegue por curta ou longa distância, a gente perderia o contato com a rede de comunicação que você estabeleceu, seja ela Bluetooth, seja ela Wi-Fi ou rede a cabo, seria impossível. Então, com o advento do uso e eu vou mostrar o dispositivo mais ao final, com o advento de você poder utilizar uma placa que custa R$100, R$125, caso você compre direto o varejo. Mas se você comprar em semi-atacado, você reduz muito esse custo. Então você tem dispositivos que você pode acoplar a controladora, que tornam a sua controladora móvel. Ou seja, você compra, contrata ou extrai do seu celular o cartão SIM 900, injeta nessa controladora, nessa placa, acopla ela à controladora, pronto. O seu dispositivo controlador agora ele é móvel, ele pode cumprir a sua tarefa junto com seus shields, se movimentando pelo planeta. Então, nós temos a mãos, né, de forma muito fácil e com custo baixíssimo, que é uma característica dessas tecnologias, como o controlador Arduino, você pode desenvolver dispositivos interessantíssimos. Tá? Eu tenho experiência de ministrar treinamento para profissionais de uma empresa na cidade de Juiz de Fora, que eles já fazem isso. Já fazem isso com mobile e já fazem isso também com dispositivos e controladoras dentro desses caminhões, tá? Fazendo ali uma série de constatação e capturando informações do ambiente, como volume na caçamba do caminhão, como temperatura e coisas do gênero. E tudo sendo transmitido para a central. Óbvio que ali nós temos um dispositivo, uma plaquinha, que torna a sua controladora um dispositivo mobile.
e aí o uso de SMS, transmissão HTTP de informação se torna transparente, como você está costumeiramente fazendo aí com seus aplicativos, usando HTTP, REST, essa coisa toda, tá? Só para citar. Bom, software, quem realmente controla? Na verdade, o programa, a lógica que interage com esses equipamentos que estão interligados, que são os tais shields, a controladora Arduino, é um software embarcado. Então, a sua controladora, você programa esse software e você embarca esse software. Para aqueles que estão iniciando, não se assustem, o dialeto é C. O dialeto para a gente é bobagem, né? Nós sabemos, somos aficionados em Delphi, reconhecemos a produtividade do ambiente, mas não da linguagem exatamente. Outras linguagens promovem de forma muito semelhante, com um dialeto muito semelhante, que são baseados na língua inglesa, as mesmas funcionalidades. Tá? E a linguagem embarcada aqui não é diferente disso, que é a linguagem C padrão. Só que você tem um fragmento de código muito pequeno nas controladoras. Tá? A proposta, inclusive a proposta do meu treinamento, é mostrar que todo o controle, na verdade, toda a ciência, fica naquela mesmice que você já conhece, ainda bem, que é o desenvolvimento de aplicações Delphi. Então, nós desenvolvemos uma aplicação DataSnap ou uma aplicação de um formulário qualquer disponível na rede para interagir por comunicação TCP/IP, HTTP ou UDP com as controladoras. Então, a lógica que controla, que transmite, que abre a comunicação entre o meio externo, que é o nosso aplicativo, é embarcado nessa controladora. Tá? Temos a lógica da aplicação de rede. Você também pode, e eu exemplifico isso também, uma aplicação mobile, ou seja, a partir de um celular, de um tablet, eu posso controlar, me comunicar, enviando e recebendo dinamicamente informações da controladora ou comandando a controladora, e ela, obviamente, a partir desse comando, recebido e capturado, acionando dispositivos acoplados a ela. Tá? E é muito comum também, o meu curso foca muito nisso, a utilização de DataSnap, porque aí você transcende a ideia de ter um aplicativo na rede junto com as controladoras. Você pode ter um aplicativo na rede mundo, você pode ter um aplicativo no cloud, né, numa nuvem, e essa controladora naturalmente vai poder se comunicar com esse dispositivo. E no sentido inverso, se a sua rede também está habilitada para tanto. Ok? Então, só para mostrar aqui um resumo desse mundo de software envolvido. Essa aqui é a interface nada amigável comparada com a IDE do Delphi, a IDE que a gente utiliza para programar. Existe como ferramenta de terceiro, inclusive o Mitov lá desenvolveu o Visuino, que é uma ferramenta feita em Delphi, inclusive uma ferramenta em que você faz a interligação de controles a partir de desenhos, imagens visuais, e ele gera o código para você. Mas mesmo assim você precisa baixar e instalar esse aplicativo na sua máquina, porque o Visuino ele vai pegar o desenho que você desenvolveu lá com a sua escolha controladora, sua escolha dispositivo, você vai interligando esses dispositivos aos pinos da controladora e ele gera o código necessário para isso. Tá? Então, até nesse sentido já existe solução. Mas, de qualquer maneira, essa é a ferramenta onde você imputa código. Aqui, exemplificando o método setup e o loop, que são os métodos básicos. No setup, naturalmente, você programa instruções para quando a controladora foi iniciada, tipo fazer um teste no relé, fazer um teste de luminosidade, ou inicialização de objetos das bibliotecas utilizadas. E no loop, que é o processo contínuo, nós programamos a lógica que vai interceptar e capturar informações de uma leitora RFID, ou de tanto em tanto tempo capturar e fazer a medição da temperatura baseada no shield acoplado a ela também. Tá? Então, só para mostrar, isso é gratuito, essa ferramenta é gratuita, você baixa no próprio site do Arduino, arduino.cc. Tá? Protocolo de comunicação. Citando aqui três, a ideia de falar de comunicação aqui é para mostrar a importância que há entre hardware e software Arduino, conhecer esse mundo, dominar esse mundo, saber, inclusive, comprar e escolher o sensor correto para a solução que você deseja, para falar de sensores, é claro, né? E, na outra ponta, desenvolver usando o Delphi. Claro, você poderia desenvolver em outras tecnologias como Java, .NET, no que eu andei investigando de forma tão simples quanto, porque são tudo baseado em protocolos. Então muda, os objetos basicamente são os mesmos, com a sintaxe ligeiramente diferente. Mas a nossa aplicação seria feita em Delphi, naturalmente, o nosso universo é Delphi, e a comunicação entre esse conjunto de hardware e software embarcados e uma possível aplicação na rede, ou até mesmo na nuvem,
nós teríamos que usar alguns protocolos. Então, de baixo para cima, você poderia usar HTTP, obviamente abre um precedente enorme para comunicação em nuvem. TCP, IP, como a coisa mais óbvia, né, entre hardware, mas na prática a gente utiliza o DP na grande maioria das vezes, por um motivo bem simples. Não há sincronismo, ou seja, a controladora transmite uma informação para o nosso dispositivo aplicativo Delphi, mas não necessariamente fica esperando uma resposta. Ela, na verdade, informa, por exemplo, que a temperatura atingiu 35 graus, usando o protocolo DP, e desconecta. Essa conexão é interrompida, não há continuidade nessa comunicação nesse método. O dispositivo, a aplicação Delphi, por exemplo, pode interpretar essa informação, analisar a regra de negócio e disparar um comando também via protocolo DP para a controladora, que em seu software embarcado interpreta também essa chegada dessa informação, abre, usando um protocolo naturalmente, de forma organizada, abre essa informação e entende o que é para ser feito. Acionar um relé e liga o ar-condicionado. Então a coisa parece simples, mas na prática o desenvolvimento é simples também. Tecnologia de comunicação. Dentro do treinamento, eu exemplifico Ethernet, que é conexão a cabo, eu vou mostrar nas imagens daqui a pouco. Eu exemplifico Wi-Fi. E aí, nessa passagem, há uma quebra de paradigma enorme, porque as controladoras espalhadas no ambiente conectado com cabo de rede são muito eficientes. Elas são adequadas para, por exemplo, na minha experiência prática com esse tipo de projeto, desse tipo de projeto, condomínio residencial e comercial, você tem aquelas catracas. Aquele ambiente já está preparado. Quando não, você estica de um ponto próximo um cabeamento de rede e utiliza essa rede. Isso, num primeiro instante, soava, porque não é mais assim no meu entendimento, como uma coisa preferencial, porque você tem ali maior eficiência nessa rede. Mas depois que eu comecei a trabalhar em experimental com rede Wi-Fi, ou seja, dispositivos de tamanho minúsculo, que evita que você tenha que utilizar cabos acoplados e conectados às suas controladoras, e às vezes você tem numa recepção 3, 4, até 5, 6 catracas, cada uma tem que ter um ponto de rede a cabo. Não, você pode substituir por esse dispositivo Wi-Fi, que vai fazer comunicação com a mesma rede, pasme, com a mesma eficiência. Eu sou muito indagado, mas com Wi-Fi a gente pode perder o sinal. Sim, mas todas as suas soluções que usam Wi-Fi doméstica e comercial, empresarial não importa, elas dependem do alcance da sua rede, da qualidade da sua rede. Isso não muda pelo fato de ser controladora. Nem melhora, nem piora. Tá? E também o advento de Bluetooth. Esses dispositivos Wi-Fi, Bluetooth e Ethernet, o Ethernet, curiosamente, a placa Ethernet é a mais cara. Ela custa aí em preço baixo, em torno de R$45. Já o módulo Wi-Fi e o módulo Bluetooth variam entre R$20 e R$30. E eu faço teste nas aulas e faço testes práticos aqui nos meus estudos com essas duas tecnologias, e isso me parece uma solução plausível, porque na prática, se você pensar no ambiente doméstico, se você quiser realmente distribuir controladoras e sensores espalhados pelo seu ambiente para controlar desde luminosidade, intensidade de luz, em vários cômodos, em várias partes do seu ambiente residencial, dispositivos para medição de temperatura, você vai ter que distribuir cabo em toda a casa? Negativo. Você vai usar esses dispositivos de custo baixíssimo, né, acoplado a controladoras, você escolhendo o modelo adequado, tá, para fazer a comunicação. Muito eficiente? Tão eficiente quanto o seu notebook na sua rede. Ah, ele perde sinal quando eu estou no cômodo tal, porque há uma sombra, há uma impossibilidade de um sinal claro para o Wi-Fi. Então, se aplica também aqui, você vai ter que solucionar isso, essa distribuição de sinal, conforme você distribuiria no seu ambiente, para ter acesso ao Wi-Fi dentro de qualquer cômodo, se você assim deseja. Bluetooth, mesmíssima coisa, o alcance e o limite dele. Tá? Eu fiz um teste com Bluetooth, levei minha filha lá para baixo aqui do prédio, numa reta, eu fiquei impressionado com a precisão. Então, a 12 metros, de 0 a 12 metros, eu ia me afastando dela, o sinal Bluetooth era perfeito, não melhorava nem piorava. A 12 metros e alguns centímetros ele desconectava. Tá? Então, você tem que estar ligado a esses limites. Claro que você pode usar as próprias controladoras para fazer interligação entre elas e ir aumentando o alcance. Essa quarta opção, rádio,
eu vou mostrar também a imagem mais à frente desse módulo, ele tem as dimensões de um módulo Bluetooth, um módulo Wi-Fi, ou seja, muito pequeno, mas ele permite alcance, o modelo que eu tenho aqui permite alcance a 1 quilômetro. Então, se eu tenho uma área, imagine um pátio de uma indústria que ocupa uma área muito grande, a área de mineração, a área de automobilística, usa aqueles pátios enormes, com as pistas e com os local de colocar os automóveis produzidos. Então, imagine que você tem uma área fabril de dimensões enormes, um parque, ou um grande condomínio residencial, em que você quer distribuir comunicação entre controladoras. Esses dispositivos permitem que haja comunicação entre controlador e controladora, controladora A, B e C, por intermédio dessas plaquinhas de rádio. Então, a que eu tenho aqui tem alcance de 1 quilômetro, mas se você consultar na internet, você vai ver de alguns quilômetros. Então, a gente começa a ter um cenário que junta viabilidade de custo e retorno de soluções magníficas utilizando esses dispositivos. E por final, o GPRS aqui, que é por final não, quase final, que é o módulo que eu vou mostrar à frente, que faz com que a sua controladora esteja livre da rede, ou seja, ela pode se deslocar pelo mundo, porque ela vai ter, usando um cartão SIM 900, ela vai ter o alcance e o acesso a qualquer ponto, a uma outra controladora numa distância sem limite, já porque em todo o planeta você vai ter cobertura de acesso, né, pela internet, por esses dispositivos, no caso por essa placa, pelo chip acoplado a ela, ok? Então a sua controladora, na minha brincadeira, nas minhas apresentações, eu falo que ela agora está livre da rede, ela pode se deslocar livremente. Mas porque na verdade ela está acoplada a um dispositivo de rede à distância, tá? E por fim, agora sim, por fim, uma outra forma de comunicação, pouco abordada, mas muito útil, porque eu posso, estando as controladoras a uma certa distância, eu posso interligá-las usando cabos de fios, interligá-las por 2 pinos, por 2 segmentos de fio, eu posso interligar mais de uma controladora Arduino e a comunicação entre elas se dá por cabo. Isso não envolve nenhum meio de comunicação, exceto cabos, fios, claro, na milimetragem específica para isso. Eu não decoro, eu não sei qual é a milimetragem, mas é a mesma. É a mesma que você usa em prototipação, tá? Então, claro, você também tem que ver tecnicamente falando qual é o limite de distância, ou do tamanho desse cabo, né? Porque a comunicação a cabo, nessa maneira, ela pode perder eficiência se elas estiverem muito longas. Então, tem um limite para isso, tem que ser estudado. Mas é algumas dezenas de metros, tá ok? Então, só para falar das tecnologias que são utilizadas para fazer a comunicação entre Arduino, controladora e o mundo externo, seja um aplicativo na nuvem, um Datasnet da vida, ou um Datasnet na nossa rede, controlando o todo, controlando os processos, ou um aplicativo convencional embarcado no celular, ok? Bom, vejamos na prática. Eu vou alternar aqui e já dou continuidade. Só um pouquinho, que eu tenho que me livrar disso daqui.